Deixa eu gravar a nossa live. Essa live vai estar disponível no site da Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto, que é www.ameribeirãopreto.org. Todas as lives estão lá. Semana passada nós tivemos a live do André Ramos, né, que foi sobre física quântica, a vivência do amor. Fantástica. Quem quiser também já está disponível essa live lá. Tá bom? Eu vou agora sair com o meu vídeo e vou entrar com a aula já. Deixa eu só pegar aqui. Aqui, tá? Todos estão me ouvindo? Tudo certinho? Então, hoje nós vamos falar sobre o sono e os sonhos na visão espírita. E nós temos que entender dentro dessa visão espírita que nós temos duas portas que abrem para a espiritualidade aqui. Nós temos a mediunidade, que é aquele intercâmbio, aquele telefone, aquele ponto de contato entre o mundo físico e o mundo extrafísico, que nós chamamos de mundo material e o mundo espiritual, né? Temos também os sonhos, que é a segunda porta, que durante os sonhos, né, é uma forma de contato com o mundo espiritual, e tem vários tipos de sonhos, mas nós vamos ver os sonhos espirituais também aqui, né? Dentro da nossa história, o deus do sono é Hipnos, né? Por isso que a gente tem o nome hipnose, né? Os próprios medicamentos têm essa sigla. E o irmão dele, gêmeos, é Thanatos, que é da morte, então Hipnos e Thanatos. E o grego às vezes acreditava quando estava sonhando, eles estavam numa outra realidade, então eles deixavam de vivenciar esta realidade no qual nos encontramos. Dentro da história, nós temos muitas histórias de sonhos, e os principais, os bíblicos, né? Quando o sonho do faraó, que José interpretou 7 vacas, 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, isso aí todo mundo conhece. O sonho de José para retirar Jesus, né? E ir para o deserto. Né? Então a gente tem vários sonhos dentro da nossa história. E depois, na Idade Média, para quem interpretasse sonhos, tem um método muito dedutivo religioso, né? Foi um período da nossa história, da humanidade, aonde a ciência tinha que se adequar à religião e aonde a religião que ditava as normas para todos os contextos éticos, morais, sociais, científicos, econômicos, e seja lá qual for. Então, dentre dos métodos que ocorria na época da Idade Média, era um método dedutivo religioso com relação a sono e sonhos. O próprio René Descartes, né? O René, ele sonhou que ele tinha a missão de edificar a ciência. Eu coloco o René Descartes aqui, nesse sonho dele, porque Kardec tem muitos pontos em comum com René Descartes do seu racionalismo, né? Kardec é extremamente racional nas suas atitudes, e isso nós vamos ver na aula de hoje aqui. Continuando aqui na história, nós tivemos médiuns famosos, como Nostradamus, que previu a captação do Duque, e o nome do carrasco que iria decapitar o Duque. Então, isso, na verdade, é um sonho premonitório, onde a probabilidade é 1 a cada 5 milhões de ser ao acaso, né? Na verdade, o futuro, conforme o grau de evolução do espírito, ele pode até prever. No nosso grau de evolução aqui, a gente pode ter lapsos, mas não necessariamente vai acontecer, porque nós estamos numa vivência material dentro dessa história. Tivemos também o sonho de Napoleão, e Napoleão é interessante porque tem um artigo do Irmão X, né, que ele narra na virada do século XVIII, né, de 1799 a 1800, houve um conclave na espiritualidade, aonde Kardec encontra-se com Napoleão. Então, no dia 31 de dezembro de 1799, nas esferas superiores, já se preparava para um novo século, aonde Napoleão seria levado ao trono francês dentro da igualdade, liberdade e fraternidade, para começar a preparar aquele terreno para a vinda da doutrina dos espíritos, que iria esclarecer a humanidade como está nos esclarecendo hoje. Porém, Napoleão
não cumpriu com a sua missão e acabou na morte, na solidão, lá na ilha de Santa Helena. Muitos e muitos espíritos vêm para o planeta para edificar o bem, para edificar a igualdade das pessoas. Você vê muitos políticos se perdendo, muitos vêm já predestinados a entrar em áreas políticas sociais e aí se perdem no seu próprio orgulho, no seu próprio egoísmo, na sua própria vaidade, na sua própria arrogância. Tivemos também o sonho de Abraham Lincoln, onde ele, uma semana antes ele previu o próprio assassinato e também o velório. E relatou isso com um amigo, Art Lennon. Ele relata falando que tinha sonhado que ia morrer, né? Ia ser assassinado. Então, nós entendemos que existem muitos sonhos premonitórios ainda. Nos primeiros estudos que começou na noção do inconsciente, lá em 1870, 1890, onde Hartmann, Schopenhauer começa a se estudar, ali foi um desenvolvimento muito grande, né? Tivemos o hipnotismo de Charcot, e inicia-se com Freud dentro da sua psicanálise, aonde Freud coloca que aqueles instintos reprimidos seria, né, que daria a origem aos sonhos. Então, forças emocionais, instintivas, estariam correlacionadas, né, à exteriorização através dos sonhos. Né? Isso é dentro da psicanálise freudiana. Na psicologia analítica de Jung, ele já coloca sonhos como arquétipos, né, do inconsciente. E depois nós tivemos Croft e Ring, que traz esse estado de consciência que transcende o próprio ego, aonde se exterioriza em sonho. O próprio Jung também ele era muito transcendental dentro da sua filosofia. Né? E tivemos também, né, muitos outros contextos. E aí, qual que será que é a chave para o sono e os sonhos? O que acontece realmente? Nós temos como definição da ciência que o sono são as células corticais que apresentam dois tipos de atividades. O equivale a estados de excitação e de grande despesa de energia, que se define nesse pensamento inibitório. Então, na verdade, quando eu tenho uma parte inibitória desse neurônio, isso eu estou pondo uma fotinha do neurônio, mas na verdade é o cérebro, né, dentro dos seus contextos, ele acaba adormecendo. E o conceito do espiritismo de sono é a emancipação da alma, né? É uma evasão da alma do corpo físico, e isso que nós vamos entender hoje. Né? Já o conceito de sonho, né? Porque tem o sono quando você dorme. Então, aqui, ó, na ciência, eu tenho um fator inibitório, eu vou dormir. Eu vou dormir, eu posso ter um desprendimento do meu espírito, ou perispírito, né? Que seria. Na verdade, é um só. Para a ciência, o sonho são processos intensos de estados paradoxal do sono. Então, o nosso sono teria um estado paradoxal, e nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente, que eu vou falar do sono REM, não é? E aonde seria um processo desse sonho, então, desse sono. Então, a ciência coloca que, né, dentro de um processo do sono que geraria o sonho. E a doutrina espírita traz para nós que o sonho, né, dentro da emancipação da alma, é a lembrança do mundo espiritual. Mas aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente que essa é uma definição abrangente. Vamos ver em termos específicos aqui, né? Então, estudando o sono, nós iniciamos estudos principalmente nos anos 30, lá para 1930, quando começou a dominar o eletroencefalo, se observava, né, que o cérebro não descansava, que durante a noite se achava que você dorme e o cérebro também parava, né? E a gente sabe que não para, os órgãos continuam dentro do seu metabolismo. Por exemplo, o cérebro não para, o coração não para, não é? O intestino também. Nós temos todo um metabolismo nosso. E nos anos 50 é que se descobre o sono REM, que REM quer dizer movimentos rápidos dos olhos, né? Então, movimento eye. E então aí 20% do nosso sono é de sono REM. E o resto, né, ele vai intercalar. O interessante é que esse sono REM, tanto estudado e discutido, que era difícil de entender, que é nesse sono REM
que temos um grande aumento de atividade cerebral. E por que ele é tido como paradoxal? O que é paradoxal? É algo que, por exemplo, eu tenho algo que cresce e do outro lado diminui. Não deveria, é paradoxal. Né? Então é algo, né, em antítese. Então é muito estranho de entender que dentro de uma intensa atividade cerebral nós temos uma ausência de tônus muscular. Então é o momento do sono REM que nós mais relaxamos e que nós mais descansamos. E temos a maior dificuldade de acordar no sono REM. Por quê? Porque o sono REM seria o sono mais profundo. Né? Então, eu estou em total relaxamento miomuscular ali. Né? E aí, dentro de uma grande atividade. Agora, a doutrina espírita vem explicar para nós por que essa grande atividade cerebral que acontece. Né? Então, dormindo, sonhando e acordado. Quando eu estou num sono profundo, né, eu estou num sono REM, onde você tem disparos de neurônio, e é aqui que acontecem os sonhos. Né? No sono não REM, são neurônios indutores do prosencéfalo, e a vigília é quando está tudo desativado e eu estou acordado, estou desperto. Então, é aqui no sono REM, não é, que realmente a gente tem os sonhos. Tá? E aqui, para a ciência, então, nós temos esses estágios, eu não vou ficar falando tão específico do lado científico, mas para nós entendermos, nós temos ondas em cada atividade que vai se prolongando dentro do sono para chegar no sono REM. E isso acontece a cada 90 minutos. Então, a cada 90 minutos eu tenho esse ciclo aqui. E nos 20 minutos finais que temos o sono REM. Né? Aqui está a tradução que eu já tinha falado para vocês. E é no sono REM que acontece os sonhos. Aqui. Então, seria isso aqui, o sonho. Eu tenho 5 fases de 90 minutos, 70 minutos não REM e 20 minutos REM. Na fase REM, que é a quinta onda, é onde tem os sonhos. E na fase não REM são as projeções do inconsciente. Os sonhos que eu falo aqui desse ponto de relaxamento são os sonhos espirituais, aonde nós temos lembranças, e isso acontece com quase todas as pessoas. Todas as pessoas ciclam entre sono REM e sono não REM, nesse movimento de 70 minutos a 20 minutos. Tá? Isso é o que acontece aqui. E aí, quando isso não acontecer, não é? Nós vamos ter o quê? Os distúrbios do sono, as doenças do sono. Então, nós podemos ter insônia, dificuldade de realizar o sonho no início, no meio ou de fim, depende do tipo. Nós vamos ter hipersonolência, que é dormir em pé, a pessoa acaba dormindo em pé. Doenças do ciclo do sono, onde nós teríamos um ciclo de 24 horas, né? E muitas vezes tem pessoas que mudam esse ciclo. Então ela costuma dormir às vezes às 10, no outro dia meia-noite, no outro dia às 1 da manhã e vai ciclando diferente aqui. E do lado das doenças do sono relacionado aos distúrbios espirituais, nós vamos ter perturbações de processos obsessivos. Porque a hora que eu entro num processo de obsessão, essa onda aqui eu não chego a ter um relaxamento total, porque o espírito obsessor pensa, ele tem pensamento, e o pensamento interfere nessas ondas, nessa sequência que eu expliquei de ondas, nessas 5 fases. Então, a gente não chegando na sono REM, você não chega no sono profundo, por causa dessa perturbação dessas ondas do processo obsessivo. Então, o processo obsessivo leva a um desequilíbrio do sono muito intenso. Tanto que é muito comum a gente atender pessoas que chegam no centro espírita em processos de obsessão, aonde não consegue dormir. Então, normalmente, a insônia do processo de obsessão é uma insônia de despertar. Não é uma dificuldade de dormir no início. Ela é de meio. Por quê? A pessoa está tão cansada do dia a dia, que vem sugado dentro desses processos de obsessões, que ela deita 11 horas da manhã, 11 horas da noite, meia-noite, e desmaia, e dorme. Aí, a hora que é 3, 4 horas da manhã, ela acorda, por causa das influências do processo obsessivo. E o obsessor, às vezes, faz questão de acordar para perturbar
e levar a um estado de fadiga muito intenso. Então, isso a gente atende muitas pessoas no centro espírita com esses distúrbios aqui. Um outro ponto que eu queria trazer, como eu já coloquei, que Kardec é racional, né? E Kardec sendo racional, eu vejo como sendo um seguidor de Kardec, que a gente não deve ter interpretações dos sonhos, né? Então a pessoa sonha com uma cobra, acha que vai acontecer alguma coisa ruim. Ele sonha com a borboleta, ele vai pegar e comprar, jogar no bicho a borboleta. Então começam umas interpretações que não é esse grande objetivo da aula e nem o grande objetivo de você sonhar, né? Então aqui, o que a gente vai entender? Por que o frango atravessou a estrada? Aí nós vamos começar. Quando a gente pergunta para cada um de nós o porquê o frango atravessou a estrada, cada um vai ter uma resposta. Então, se eu chegar e falar assim, o porquê que eu sonhei com frango? Cada um vai te trazer uma resposta. E se a gente perguntar o porquê o frango atravessou a estrada para uma professora primária, ela vai falar assim, porque o frango queria chegar do outro lado da estrada com a criança. E a criança iria falar, porque sim. E Platão, se eu perguntasse para o Platão por que o frango atravessou a estrada? Porque buscava alcançar o bem. É a interpretação dele. E Aristóteles, é da natureza do frango cruzar a estrada. E se eu perguntasse para Marx? Ele responderia que o atual estágio das forças produtivas exigiria uma nova classe de frangos capazes de cruzar a estrada, né? E para Luther King, eu tive um sonho, vi em um mundo no qual todos os frangos serão livres para cruzar a estrada sem que sejam questionados seus motivos. Então, se observa que cada um vai ter uma interpretação. Se eu perguntar para Freud, ele vai falar que a preocupação com o fato de que o frango ter cruzado a estrada é um sintoma de insegurança sexual. Darwin colocaria para nós que ao longo do grande período do tempo, os frangos têm sido selecionados naturalmente, de modo que agora tem uma predisposição genética ao cruzar a estrada. Essas são as interpretações que cada um que pensa. Einstein responderia para nós, se o frango cruzou a estrada ou a estrada se moveu sobre o frango, depende do ponto de vista, tudo é relativo. E Nelson Rodrigues responderia, porque viu sua cunhada, uma galinha sedutora do outro lado. Então você vê que cada um vai interpretar da sua própria vivência e consciência. E Kardec não é interpretativo, ele é racional. Então, o Kardec ele vem trazer para nós, dentro da doutrina espírita, que nós temos dois tipos de sonhos. Nós temos os sonhos fisiológicos e nós temos os sonhos espirituais. Então, nem tudo que a gente está sonhando é encontro com um ente querido que a gente possa imaginar. Na verdade, né, nós temos sonhos do nosso perispírito, das nossas vivências, e nós vamos ver isso mais para frente, aqui, né? Então, aqui estariam os nossos complexos para a gente entender. Eu não vou explicar tudo também, porque isso aqui é motivo de uma aula, mas nós temos aqui o inconsciente, né, dessa vida, desde na nossa gestação. Nós temos inconscientes de vidas anteriores, então nós somos seres complexos. E aqui nós temos uma linha, né, uma porta que sai do subconsciente para o nosso consciente, que são lembranças que nós temos aqui, né? Então nós vamos começar lá do começo do nosso inconsciente puro, inconsciente passado, inconsciente atual, nosso campo mental, nosso perispírito, nosso duplo etéreo, nosso corpo físico e nossa irradiação da aura. Nós somos esse ser aqui, né? Agora, os nossos sonhos estão todo correlacionado a todo esse ser complexo que nós somos. Porque a nossa vida não começou no útero. Nós já tivemos outras vivências, encarnações, que tudo está depositado lá no nosso porão do nosso inconsciente aqui. Então, os nossos sonhos são causados por fatores autônomos, sim, do sono, com formações de imagens, recordações do dia a dia, preocupações do nosso cotidiano. Se você assiste, às vezes, uma luta, você pode sonhar que está apanhando, né?
Temos também sonhos relacionados a vivências passadas, arquétipos desse inconsciente. Temos ações espirituais quando o espírito, sim, se afasta e vá no plano espiritual encontrar ou trabalhar com entes queridos. Temos estados de clarividências, de sonambulismos, né? Então, aqui são vários fatores que realmente pode acontecer para a gente começar a entender o que é o sonho. E quando se pergunta, durante o sono, a alma repousa com o corpo? Kardec faz essa pergunta para os espíritos. E eles respondem, não é? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxa-se os laços que prendem com o corpo e não precisa, então, estar nessa presença do corpo e pode ter essa expansão que nós estamos vendo aqui, né? E como poderíamos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Então, como que eu sei, Kardec pergunta, que os espíritos se afastam do corpo? Ele fala, pelo aquilo que eles sonham, pelo aquilo que eles trazem daquela vivência ali, e de relatos. Quantas vezes nós sonhamos com entes queridos e tudo mais, né? Quantas vezes? E durante o nosso sono, então, o espírito com o seu perispírito, quando eu falo isso, eles estão ligados juntos, se afasta aqui do corpo físico. O perispírito continua ligado ao corpo físico por um cordão fluídico chamado cordão de prata. Pode afastar a grandes distâncias, a distância não é tão importante, né? Mas ele pode sair daqui, passar lá no Japão e passar nos Estados Unidos, e até mesmo, devido ao grau de evolução de cada espírito, ir para outros orbes planetários. Pode retornar instantaneamente, quando acorda, porque é quântico essa ligação, esse retorno. Poderá lembrar de existências passadas e poderá também prever acontecimentos, né, conforme o grau de evolução desse espírito aqui. E presos, a maioria se afasta muito pouco do corpo físico quando dorme, porque estão presos, né, a interesses materialistas, dando uma expansão a essas tendências inferiores que une, né, o espírito encarnado aqui, né, no nosso corpo físico. E também podemos ter o sono, os sonhos espirituais, né, durante esse sono, onde há o desprendimento, onde nós vamos encontrar entes, parentes, fazer as pazes, trabalhar na espiritualidade e tudo mais, né? Então, nós vamos ter vários tipos de sonhos aí, né, dentro desse sono, que é o desejo sonhador, aquela pessoa que ele sonha que quer ter um carro, ele está lá na cama, que eu vou comprar uma Ferrari, eu estou sonhando que eu vou ficar rico. Esse é um desejo sonhador, não é um sonho real para a nossa existência. Não é porque você sonhou que você vai ficar rico ou vai ter um jato, que você vai ter um jato, né? Sono compensadores, né, para compensar algo da vida. Os sonâmbulos, lúcidos, sonhos lúcidos normalmente está correlacionado aos sonhos espirituais. O sonho espiritual, ele é bem lúcido. E também temos distúrbios de sonhos, né, como pesadelos, que pode acontecer aí, tá? Também temos o encontro com entes queridos, recorrentes, sonhos que a gente acaba sonhando várias vezes, premonitórios, que, como eu já disse, é extremamente raros e difícil de acontecer. Então, quem quer interpretar, como eu coloquei aquelas interpretações, quem quer falar o que vai acontecer, esquece. Vamos usar a razão, vamos usar o bom senso. E temos sonhos simbólicos e também somáticos, né, que pode acontecer aqui, tá? Eu estou olhando aqui só o Facebook perdeu contato com a gente, de repente daqui a pouquinho, acho que porque é queda de internet, né, acaba caindo aqui. E 4 tipos de sonhos nós vamos ter. Então nós vamos ter, como eu já coloquei, os sonhos comuns, os sonhos reflexivos, sonhos espirituais e sonhos mistos. Dentro de um sonho eu posso ter um sonho de uma vivência do meu dia a dia, né? E também um encontro espiritual. Os sonhos comuns, eles estão mais correlacionados, né, ao corpo físico. Os reflexivos está mais correlacionado ao perispírito. E o espiritual,
né, o espírito mesmo, o desprendimento, a emancipação da alma. Tá? E nós vamos ver cada um desses tipos. Então, o sono comum são os sonhos que são provocados pela ação da nossa matéria, dos sentidos do espírito. Isso é, aquele que os organismos nosso corpo físico, estabelece das nossas vivências. Então, a gente acaba se lembrando claramente, né, desse sonho, porque é uma vivência bem material, em termos de onda. Então, um dos sonhos comuns é o presente do nosso consciente, aqui. Ele está bem nessa região. E nos sonhos comuns, então, nós temos a nossa vivência do dia a dia, aqui. Nós temos uma disposição física e psicológica, e não há exteriorização do perispírito. É interessante que o Facebook parou, né? Deixa eu só sair um pouquinho aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu sair aqui, para eu poder entrar, né? Eu poder entrar aqui no... ver o que está acontecendo. Ele não está dando essa... Ele não está dando essa opção. Vamos ver se a gente consegue entrar de novo no Face, porque tem várias pessoas assistindo lá no Face, né? Eu vou tentar entrar de novo aqui, porque eu estou olhando no outro computador aqui que o Face está fora. Vamos tentar entrar e nós vamos continuar a nossa live aqui. No final temos perguntas também, né? Vamos ver se a gente consegue retransmitir. Já vou voltar aqui para a aula. Tá? Só um minutinho. Vamos entrar aqui, pronto. Já estamos entrando, vamos ver se a gente consegue entrar de novo. Pá, entrou agora de novo. Então, vamos voltar aqui ao nosso sonhos que nós estamos falando. Né? Deixa eu entrar aqui, agora vamos lá para a aula que nós paramos aqui nos sonhos comuns, que são sonhos relacionados à nossa vivência, ao nosso dia a dia. Tá? Então, dentro dessa vivência, temos uma disposições físicas e psicológicas do nosso dia a dia, nesses sonhos. Não há exteriorização perispiritual. Não tem. É sonhos, né, do nosso cérebro físico que está acontecendo aqui. As imagens e pensamentos que perturbam no mundo psíquico, que na verdade a gente traz e fixa na mente. Então, se você... um dia que você está irritado, nervoso, você vai ter muitas vezes um sono conturbado. Esses sonhos comuns são puramente cerebral, né? E fica muitas impressões confusas. Então, de repente, você está lá na Disneylândia e de repente você está aqui numa favela e de repente você está lá no centro espírita. Você não sabe, de repente você está trabalhando no local que você trabalha e você de repente acorda, né? Então, esse tipo de sono são expressões puramente físicas, cerebral, que acontece aqui, né? E temos o sono reflexivo, né? Os reflexivos, como eu já disse, eles estão muito correlacionados, não é, ao perispírito. Então, é uma maior exteriorização do perispírito quando ele se afasta, e aí abre, né, imagens do subconsciente, do mundo perispiritual, pode ser de outras existências ou dessa. O perispírito, a nossa memória, ela passa pelo perispírito e gera impressões no perispírito aqui, né? Então, na verdade, essas lembranças pode estar até correlacionado a algumas advertências, e você pode, nesse ponto, sofrer influências de espíritos inferiores para desanimar. Então, são sonhos, às vezes, perturbados. E esses tipos de sonhos são sem sequência também, com cenas interrompidas aí, né? E quando nós acordamos, nós temos uma leve impressão do que lembramos, muitas vezes imprecisas do que lembramos. Então, ele está muito correlacionado ao subconsciente atual e é inconsciente de outras encarnações, que, na verdade, impregna ali no perispírito isso daí. Então, no sono reflexivo, nós temos uma maior historização do que no sono comum, porque o sono comum é extremamente físico, e essas imagens do nosso subconsciente perispiritual. E no terceiro tipo de sonhos, nós temos realmente o sonho espiritual.
onde há uma emancipação da alma que você vai encontrar entes queridos, desafetos, você vai trabalhar, às vezes, em pavilhões, hospitais, salas de aulas na espiritualidade, vai assistir aulas, tudo isso conforme você busca no seu dia a dia. Né? Então, acontece essa exteriorização, o perispírito sai, e o perispírito, né, ligado ao corpo físico pelo cordão fluídico, cordão de prata, ele vai se exteriorizar. E ele larga lá, você dormindo lá embaixo, e ele tem total emancipação. Isso vai depender, lógico, do estado de pensamento, como nós já colocamos, de cada um. Então, nós temos uma ampla exteriorização perispiritual, nós temos a emancipação da alma, temos uma atividade real do espírito, que reflete a realidade interior de cada um dessa alma desprendida. Isso acontece durante o sono REM, né, que foi aquele tipo de sono que eu coloquei lá para trás. E essa alma desprendida, de acordo com a lei da afinidade. Então, você vai desprender o seu espírito e vai procurar os núcleos afim conforme a afinidade que você vive. Né? Então, o religioso, ele tende a ir para um templo religioso. Os viciados tendem a ir para uns antros de perdições. Abnegados ao bem tendem a ir continuar numa assistência fraternal. Né? Interessados em estudos vão para escolas continuar estudando. Mas a maioria tem emoções frívolas ou menos dignas, fica na trivialidade, nas ruas do dia a dia, às vezes andando dentro da sua casa. Né? E muitas vezes também os encontros com os inimigos para, né, reconciliação. Não podemos esquecer que Deus é um Deus de amor e quer o bem de todos nós. E também orientações de provas e expiações no qual nós estamos passando nesse momento. Então, muitas vezes passamos por decepções, passamos por momentos graves, chateantes, angustiosos na nossa vida. Espíritos amigos, dentro desse desprendimento da emancipação da alma, nos orienta sobre as provas e expiações no qual nós estamos passando. O porquê de tudo isso? Então, tudo isso está correlacionado a como você vive. E você vive como você é. Né? Então, os sonhos espirituais, que é a ação do espírito dessa vontade, são cenas figurativas de imagens adaptadas à capacidade vibratória do cérebro material. Então, tudo é registrado, porém, muitas vezes você não lembra. Agora, quando você lembra um sonho espiritual, é um sonho colorido, você lembra detalhes, você tem a sensibilidade. De repente, você tem a sensibilidade de ter encontrado alguém. Se você estava no frio, você tem a sensibilidade, porque o perispírito ele tem a sensibilidade. Você pode acordar com frio, não é? E tudo isso, se você não lembrar, vai ficar no seu inconsciente sob forma de intuição. Vai acontecer isso, tá? E durante o sono, os sonhos espirituais, às vezes a gente não lembra inteiro, porque você, quando vai passar, né, de um meio de comunicação para outro, você perde. Então, como você vai falar assim, por exemplo, eu vou escrever tudo o que eu estou pensando. Só de eu passar de um meio de pensamento para um meio escrito, eu já vou perder todos os detalhes. Então, você vai ter que fixar no teu cérebro físico essas imagens que estão no extrafísico. Então, muitas vezes pode acontecer que você acorda e você lembra do sono, do sonho. Fala, nossa, sonhei. Né? Só que aí você vai, acordou, faz algumas coisas, aí lá para as 10, 11 horas da manhã, você fala assim, nossa, o que será que eu sonhei? Nossa, eu esqueci. Você acredita que eu lembrava, a hora que eu acordei, eu lembrava com o que eu tinha sonhado, agora eu não lembro mais. Por quê? Se perdeu, a hora que você acordou, está numa vivência mais real. Então, isso normalmente tem a ver com sonhos espirituais. Então, quando eu vou passar dessa dimensão, desse tipo de frequência de onda, e estou vivendo uma onda no meu perispírito e vou passar para o corpo físico, eu perco. Eu tenho que fazer um decanto, né? Então, vai diminuindo essas tipo de ondas. Agora, aqui
eu tenho uma fixação no meu espírito quando pensa. E aqui eu perco muitas ondas. Então acontece isso. Quando eu trago do meu superconsciente para o meu passado, remoto, recente e presente. Só do nosso passado recente. Se eu perguntar, você lembra quando aconteceu aquele fato, com detalhes, quando você tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade? Às vezes a pessoa lembra, eu fiz uma viagem para a praia. Mas você lembra o que aconteceu quando você tinha 7 anos de idade lá na praia? Ah, nós fomos na praia, mas você lembra detalhes? Você não lembra que roupa que você vestia? Qual tipo de calçado que você tinha? Choveu ou não choveu? Alguns detalhes você se perde só nesse subconsciente desse passado recente dessa encarnação nossa. Imagina, então, de outras dimensões de reencarnações anteriores. A gente acaba se perdendo detalhes aí. Né? Por isso que quando a gente acorda, às vezes a gente lembra e depois a gente se perde dentro desses detalhes. Então, nos sonhos espirituais, ao despertar, nós temos uma vaga lembrança. A impressão de que o espírito realmente, não é, ele impregna no cérebro físico. E isso fica registrado, né, no seu inconsciente. Né? Só que essas impressões têm essa dificuldade de registrar no corpo físico. Então, as lembranças vai depender do grau de percepção psíquica da pessoa. Por exemplo, existe pessoas que têm uma percepção psíquica mais acentuada, que são médiums, ele se desprende do corpo e vai visitar outros orbes, outros planos, outros países, vai visitar a casa de alguém e relata como que está lá. Então ele tem essa emancipação da alma, só com lembrança. Nós também podemos visitar uns parentes, a casa de algum amigo querido, alguém que está internado no hospital, nós podemos, só que a gente não tem essa lembrança. Né? E o médium tem essa capacidade de lembrar aqui. Então, dentre dos fatores que dificultam o cérebro a desprender-se da Terra. O que nos faz ligar a nossa alma ao nosso corpo físico e não ter esse desprendimento espiritual? Os vícios aqui a gente pode colocar os vícios morais, e o álcool, as drogas, o fumo, tudo mais, isso são vícios materiais, né? Maus pensamentos. Tem pessoas que têm uma grande dificuldade de elevar o seu pensamento até a divindade, independente da religião. Excessos de preocupações do dia a dia, de problemas que está se passando. Aí a pessoa se fixa mais, né, no seu corpo físico e menos do lado espiritual, acaba tendo uma dificuldade de desprendimento. Então você acaba tendo muito mais sonhos comuns do que sonhos espirituais. Ódios, rancores, raivas, né, desavenças, tudo isso gera uma baixa vibração que fixa o espírito mais no seu corpo físico. E o próprio materialismo, aquele que só vive para ter, e esquece que é um ser e que o objetivo da vida é ser e não ter. E esses sonhos espirituais são retratos emocionais da nossa vida moral e espiritual no qual nós nos encontramos. Então, dorme-se como se vive. Como que vai ser minha noite de sono? Depende como eu vivi meu dia a dia. Se eu tive um dia tribulado, às vezes eu não vou ter um sono bom. Se eu estou preocupado, se eu tenho preocupações excessivas, maus pensamentos, se torna mais difícil. Se eu estou com o meu dia mais tranquilo, mais equilibrado, né, sempre cantando alegremente, se vê que se você dorme, você vai ter um sono e você dorme melhor. Então, seus sonhos também vão ser melhores. Então, as recomendações que a gente deve ter é principalmente a oração antes de dormir, desse mergulho do refazimento do corpo físico. Agora, não é essa oração, essa prece formuladas, né? É prece sentida, pensando na divindade, com abstenção da irritabilidade, compreensão, deveres, né? Tendo os bons pensamentos, respeitar o santuário do nosso corpo com solidariedade para com todos no nosso caminho, sempre com calma, né? Com bondade, com retidão, não há aspereza, não exageros, nada disso, de uma forma tranquila, racional, dentro de um sistema emocional. Porque se a gente for ver, as pessoas ficam sonhando com coisas, né, que é muito fora da realidade e não é o objetivo central, né? Então as pessoas elas sonham com um carro de empresas, né? Elas sonham com um bom lugar para estacionar, elas sonham realmente com um escritório muito bonito,
Ela sonha com uma área de descanso, né? Que ela precisa de descansar, porque todo mundo acha que está cansado, né? Com uma sala de reuniões, tá? Um lugar para trocar ideias, e fica nesses sonhos de caras, né? Achando que está na ilha de caras, e tem que voltar para a realidade. Parar de sonhar e entender que nós viemos aqui para trabalhar. Jesus mesmo nunca colocou facilidade para nenhum apóstolo, para nenhum aprendiz. Nós sabemos desse passado escuro que cada um de nós temos, que a gente tem muito que cavalgar para o aprendizado e a melhoria íntima. É só olhar para nós mesmos, os nossos sentimentos, quantos rancores, ódios, egoísmo ainda nós temos, orgulho, quantas vaidades, nós temos que trabalhar muito dentro de si e cair nessa realidade, né? Porque na esfera superior é visto pelos que fazem. Então, o que você faz? O que você está deixando de boas obras aqui? É isso que vai levar você a uma ascensão. Inchada, parada, enferruja. O trabalho enobrece nas suas diversas classes de trabalho. Enobrece. É por isso que nós temos que encarar com naturalidade os nossos sonhos. Entender, extrair objetivos edificantes desses sonhos. Repudiar interpretações, como eu já coloquei, cada um vai interpretar de acordo com aquilo que pensa, com o seu grau de evolução, e preparar o nosso dia a dia para termos um sono com sonhos mais tranquilos aqui. Porque se os seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo. Mas agora construa alicerce para que você possa conquistar essas nuvens aqui. E agradeço a todos, que todos possam ter bons sonhos, obrigado. Se alguém quiser, nós estamos sem o Facebook hoje, infelizmente, eu não sei o que aconteceu, tá? Eu vou já abrir os vídeos aqui agora, né? Quem quiser abrir os vídeos, nós temos aí sem o Facebook agora, né? Deixa eu ver aqui no Face, tá sem, as pessoas estavam assistindo e tal, mas agora voltou para o Face ali. Eu não sei o que aconteceu, mas, na verdade, se alguém quiser fazer perguntas, né, pode já perguntar, nós estamos aqui para responder, para entender como que é o processo desses sonhos, como eu sei, as maiores dúvidas sempre está correlacionado a processos obsessivos, né, como que interfere, né, então quem quiser só acenar a mãozinha aqui, eu abro o microfone aqui da pessoa, ela também abre, né? E pode perguntar, ou aqui pelo chat, né? Pelo chat também. Pode também se perguntar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Do Facebook, acho que parou, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu liberar o microfone de todo mundo aqui. Deixa eu desmudar aqui. Pronto. Todo mundo, quem quiser, pode abrir o microfone, pode perguntar. Se quiser não aparecer, também não pode não aparecer. E só perguntar, não tem problema. Eu vou aparecer, afinal. Ei, Murilo. O Murilo eu tô vendo, a Mersa lá, o Murilo. Ó. O resto tá tudo escondidinho, né, Murilo? A Nura é que sempre me pergunta de sonhos. A Nura sonha muito, então por isso que eu abri agora. Aproveita a perguntar aquilo que ele pergunta sempre, que está na hora. Né? Os seus sonhos. Tati, meus sonhos, eu lembro imediatamente. Quando eu acordo, eu já sei que eu estou sonhando. E, geralmente, são sonhos espirituais. Eu estou trabalhando dentro de algum trabalho espiritual, num grupo de trabalho. Às vezes, eu sonho espiritualmente, mas com os meus irmãos, porque eu tenho uma afinidade muito grande com os meus irmãos. Então, eles estão sempre junto comigo. Em alguma oportunidade, eles estão comigo. E eu tenho total, eu vejo até os detalhes desse sonho. É muito interessante. E já o Murilo não, ele não lembra, não sonha, ele é totalmente diferente. Cada um, né, acaba lembrando, né, e é interessante que, assim, o que é o ideal você fazer? Você tem um caderninho do lado,
para aqueles que não lembram. A hora que você acordou, de repente, no meio da noite, ou lembrou de algum sonho, você anota. Você pega e anota no caderninho. E aí, depois, no decorrer do dia, você vai lembrar. Você vai falar, nossa, olha só, realmente eu tinha esquecido. Porque a maioria de nós acaba se perdendo, né? Esses sonhos. Tem pessoas aqui perguntando aqui para mim, por que a pessoa acorda com mau humor? Acorda cansada. Na verdade, o acordar cansado vai depender de vários fatores. A gente tirando o fator fisiológico, por exemplo, você teria que, se acorda cansado, você tem que fazer uma polissonografia, que é um exame que a gente faz para ver os índices de apneia, oxigenação cerebral, quantidade de oxigênio, se está tendo dessaturações, que é queda de oxigênio sanguíneo. Então, assim, você tem que tirar o fator físico, que é muito comum nesse acordar cansado. Tirando esse fator físico, o mais comum é o processo realmente obsessivo, né? Que a gente não atinge ondas mais profundas do sono. Isso estão me perguntando com relação ao lado espiritual. Então, não podemos esquecer do lado físico. Mas a obsessão, ela perturba muito, muito mesmo o sono das pessoas, não é? Essa inquietude que acontece com cada um de nós. E é isso aí, a pergunta era isso, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom, gente, então, se ninguém quer perguntar mais nada, né? Nós vamos encerrando essa live, vai estar lá no site da Associação Médica Espírita. É interessante, assim, eu sei que é muito assunto, eu tentei falar um pouquinho menos de ciência, mas a gente tem que falar sobre ciência, porque tem que explicar os tipos de sono, como que ocorre isso, como que se dá isso, na repercussão do espírito, na emancipação da alma, na influência do processo obsessivo, onde que age nessas ondas cerebrais. Então, assim, na verdade, interessante é depois estudar, ouvir a live de novo, pesquisar, para poder entender cada vez mais, tá? E tem mais uma pergunta. Depois que sabendo... a pessoa fala aqui de uma parte particular, que teve uma paralisia de sono, né? Ficou sabendo que sofria, que há um ano mais ou menos. Depois ficou sabendo, procurou dentro da visão espírita, a partir de então, não é? Tem poucos episódios ou quase nada diante daquilo que sofria. Então, a gente, na verdade, a gente vai se perdendo, não é? A gente vai se perdendo. E quando a gente vai passando o tempo, a gente vai esquecendo também. Então, né, o sono, os sonhos, né, é bem complexo. E aqui está outra pergunta. A razão de não lembrarmos dos sonhos é pela mesma razão de não recordarmos vidas passadas? Na verdade, a vida passada, né, a gente realmente tende a esquecer para poder caminhar com as próprias pernas. Mas a vida passada, quando a gente fala isso, dá a impressão que é uma linha que separa, né? Não, a vida passada dentro de nós. Eu não sei se alguém aqui já fez regressão, terapia de vida passada, né? Tem várias técnicas, né? A técnica consciente é muito interessante, porque assim, você fecha o olho e você vai lembrar de um fato que você vem à sua mente. De repente, aquele fato que vem à sua mente é um fato da tua vida anterior. Então, a nossa vida passada ela está muito, muito no nosso consciente atual. É uma linha assim muito pequenininha. É uma porta que se abre rapidinho. Né? Então, quem já fez, eu já fiz também, eu já trabalhei com isso, é muito interessante, porque está bem na superficialidade. Então, a vida passada não é tão passada assim, ela é aqui dentro de nós mesmos. Tá? Gente, mais uma vez. Oi? Você lembra de alguma coisa da sua vida passada? Sim, eu já fiz terapia de vida passada. É interessante. É bem interessante. Eu também, por 2 vezes, mas não me lembro de mais nada que eu tenha sido de vida passada. Na verdade, né, Murilo, a gente relembra igual um sonho. Você relembra de uma forma linear, não é? Igual falar para você, relembra você com 6 anos de idade. Você fala, eu ia na escola, aí meu pai ou minha mãe, você lembra assim, linear, você não lembra detalhes. Né? Se eu te perguntar como é que você lembra 20 anos atrás, você lembra mais detalhe, está mais sedimentado. Então, assim, na verdade, você vai lembrar, pô, eu fui um escravo, que eu trabalhava numa fazenda,
e que eu gostava de andar a cavalo, então por isso que eu gosto de andar a cavalo hoje. Você faz associações. Agora, você não lembra detalhes dessa vida. Porque quando você vai passar do teu cérebro, que essa vida está na recordação do perispírito, né? E está no espírito. Quando você vai passar para o cérebro físico, isso aí você tem dificuldade, né, de passar. Então você não relembra, você se perde naquele desenho que eu pus das várias frequências de ondas assim, você muda de frequência. É igual agora eu virar e falar assim, eu estou vendo vocês aqui, vocês estão me vendo, eu vou descrever aqui num livro, vou escrever tudo que eu estou vendo aqui. Vai perder um monte de detalhe, porque eu estou aqui, eu estou ouvindo minha filha estudar lá na sala, eu tenho outro computador aqui, eu tenho um cachorrinho aqui, isso se perde. Eu vou falar que eu estou aqui olhando para o Murilo, estamos aqui conversando, fazendo uma live, se perdeu. Então a gente perde esses detalhes, né, quando passa de um meio para o outro. Né? Você imagina do meio que está no perispírito para o meio físico, a gente perde. Quem tem a capacidade, às vezes, de fixar muitos detalhes, né, é a emancipação da alma dentro da mediunidade. Né? Agora, com relação ao caderninho que você escreveu, eu tenho essa experiência na minha vida toda. E principalmente na minha época de atividade profissional bastante pesada, eu tinha muitas soluções no sono. E quando eu acordava, eu anotava a solução de um problema que eu fiz ainda sem tê-la. Isso é um fato e eu dou aqui um depoimento. Realmente, isso acontece. Quando você está bem sintonizado, você abre espaço para a espiritualidade durante o seu sono. Agora, outra coisa que você falou muito bem, a gente é conduzido para dormir tarde e levantar cedo, e de manhã os nossos obsessores vêm nos acordar para dormir pouco. Como é que funciona isso? Na verdade, hoje nós estamos... A partir de 5h30 da manhã já me acordam. Na verdade é assim, ô Murilo, na verdade, com a idade, a gente tende a dormir menos. Eu não estou te chamando de velho, eu estou te falando que com a idade, dentro de um processo fisiológico, a gente dorme menos. Não é? Isso acontece. Tem uma pergunta aqui do Humberto. Ei, Humberto, faz tempo, hein? Depois do Covid, você sumiu lá, hein? Ele está perguntando aqui, se a dificuldade estaria no cérebro, instrumento físico, de não registrar por conta dos 5 sentidos. Realmente é isso, o Humberto está falando aqui. A grande dificuldade é que nós estamos saindo de uma lembrança, numa dimensão, vamos colocar, de uma outra dimensão. Aí não dá para colocar qual dimensão, porque conforme a gente vai vibrar, nós temos múltiplas dimensões. E passar para a terceira dimensão, que é o cérebro físico. Né? Então, essa é uma grande dificuldade. Então, por isso que muitas vezes a gente lembra, você fala assim, nossa, por exemplo, eu já tenho um pai falecido. Eu tive com meu pai, mas parece que eu estava na cidade de Ribeirão. Não, não era Ribeirão não, Humberto. Eu acho que é em Franca que eu estava. Você perde pontos dessa conexão por causa da dificuldade de impregnação no corpo, no cérebro físico. Porém, toda essa vivência está de forma intuitiva no seu cérebro espiritual. Né? Então, a grande dificuldade é isso. A hora que passa. E a gente vê muito quando a gente acorda. Às vezes você tem aquela lembrança, né? Daquele momento que você acabou de acordar e depois você perde a lembrança. Por isso que eu falo, às vezes anota. Você anota, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Para você entender. E hoje em dia, nós estamos tendo muito distúrbio de sono, principalmente por causa de obesidade em consultório, né? Polissonografia você faz, dá 600 apneias, desaturações, alterações pressólicas, de frequência cardíaca. Então, isso aumenta muito a incidências de AVC, acidente vascular cerebral, e incidência de infarto do miocárdio, né? Que são os 2 órgãos que estão em plena atividade durante o nosso sono. Né? E um outro ponto que vem acontecendo muito, que propicia os distúrbios do sono, são os celulares. Porque quando nós vamos entrar num estado de sonolência, nós temos a glândula pineal que produz a melatonina, e essa melatonina ela é inibida pela luz. Por isso que a gente apaga a luz, dorme à noite, você libera a melatonina, você tem um sono mais tranquilo. Quando você vai dormir e você está com o celular, aquela luz do celular na sua retina,
A retina, ela vai lá no centro óptico, lá atrás no lobo occipital cerebral, e ela tem uma coligação com a glândula pineal. Então, ela faz o que? Ela inibe a melatonina. Então, você inibindo a melatonina, você tem dificuldade de dormir. Então, uma dica aí é, pelo menos 1 hora e meia antes de você dormir, não pegue o celular, não veja nada com luz. Você pode fazer uma leitura, mas não com luz direta na retina para não inibir a melatonina. Tanto que tem gente hoje que faz tratamento para dormir com melatonina. Toma melatonina aí para dormir, né? Porque tem baixa melatonina. Isso com relação à idade, isso vem mudando realmente. Eu brinquei com o Murilo, mas isso realmente é real, não é? Conforme nós vamos ficando mais idosos, na terceira idade, quarta idade, logo logo vamos ter quinta idade, nós temos maior dificuldade sim para dormir, nós precisamos menos de sono, né? Aí, e isso é fisiológico. Você vê que o recém-nascido ele dorme 18 horas por dia. Adolescente, por exemplo, adora dormir, né? E depois nós vamos mudando isso daí. Animais, por exemplo, animais predadores, né? Eles têm quase não têm sono REM, porque o sono REM é um sono profundo, onde tem relaxamento muscular, é aquele sono que eu coloquei que é o sono paradoxal. Então ele tem grande atividade cerebral e um grande relaxamento. E o predador ele está sempre ativo, né? Para caça e também para não ser caçado. Então ele tem aquele instinto, então ele quase não tem sono REM. O sono dele é mais superficial. E tem muitas pessoas que têm dificuldade realmente de entrar em sono REM, você tem distúrbios de sonolência, de insônia, tem doenças do sono, tanto que hoje nós temos, dentro da área médica, medicina do sono, aonde você vai tratar distúrbios do sono, apneias do sono, né? Essas dificuldades que as pessoas estão tendo. Essa agitação que nós estamos tendo hoje em dia com o WhatsApp é muito grande. Eu estava outro dia conversando com o gerente do meu banco, fiquei pensando nisso. Antes, se eu quisesse falar com ele, eu tinha que ligar lá, pegar o telefone, alguém atender, a moça passar para ele e ele poder falar comigo. Então, ele atendia um de cada vez. Agora, ele falou para mim, ele falou, tá, eu chego no banco, tem 80 a 90 WhatsApps para eu responder já às 9 horas da manhã. Então, você imagina a atividade cerebral, né? Como Augusto Cury coloca nos livros dele, que nós estamos com aquela síndrome do pensamento acelerado. Nós estamos hiperacelerados. E aí você acha que você vai deitar 11 horas da noite numa cama e vai conseguir relaxar? Então, a incidência de distúrbios de sono por causa de WhatsApp, por causa de tela de computador, agora a área médica já está desbravando os processos obsessivos, os distúrbios realmente patológicos do sono, da melatonina, são todos complexos, né, que realmente a gente vem acentuando nessa era moderna de hiperatividade que nós estamos acontecendo. Isso para todos nós. As pessoas mandam os WhatsApps e ficam perguntando. Assim, outro dia eu desliguei o celular porque eu não conseguia atender no consultório. A hora que eu liguei, a hora que eu cheguei em casa, tinha 284 WhatsApps. Sim, como que você vai conseguir responder, ver tudo aquilo? Você não sabe, você perde muitas coisas, não é? E nem tudo de coisas úteis. Então, se a gente também não se policiar, não, isso aqui eu não respondo, o grupo eu saio, você tem que entrar dentro de um equilíbrio, porque senão você vai entrar e a população descrita pelo Augusto Cury, né, o Dr. Cury, que ele é psiquiatra, ele coloca síndrome do pensamento acelerado. Então, quem tem essa síndrome não vai ter um relaxamento para dormir, fica muito mais difícil. Aí. E se você não tem esse relaxamento para dormir, você não tem os sonhos. E você tem dificuldade o quê? De interagir com a espiritualidade também. Porque o sono é um refazimento do corpo físico e, como eu coloquei, junto com a mediunidade, é uma porta para os contatos junto com a espiritualidade. E se você não tem esse sono equilibrado, você também não vai ter esse contato, não é? Gente, mas tá bom, nós estamos aí com já 8h30, 1 hora de aula, tá bom, você não cansa, né, para todo mundo. Quem quiser depois assistir, tá lá no site da Associação Médica Espírita. Obrigado a todos, uma boa semana. Cuidado aí com o Covid. Infelizmente, eu estou com amigos internados, amigos entubados. A incidência aumentou muito mesmo, né? Tem que ter precaução para a gente poder seguir mais tranquilo aí. Pode falar, Murilo.
Devo repetir aquela receita que você me passou? Com caroba e outras coisas? Mas eu não posso prescrever, né? Isso daí tem que ser individual porque fere o código de ética, não é? Dentro das prescrições, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez. Semana que vem nós temos outra live aqui, deixa eu pôr aqui para vocês, ó. Hoje aqui, semana que vem nós vamos ter aqui o Guilherme, tá? Que ele vai falar sobre aspectos científicos. O Guilherme fez um levantamento fantástico. O Guilherme é neurologista lá da USP, é um cara estudioso, admiro muito o Guilherme, tenho muita amizade, muito carinho por ele. Ele fez um levantamento de todos os trabalhos científicos correlacionados à mediunidade. Então, são trabalhos de ciência mesmo, um levantamento bibliográfico fantástico. Na outra semana, nós vamos ter o Gilson, que é o presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, e nós vamos ter, né, o Alberto Almeida, psiquiatra, lá do Pará, vem falar os aspectos espirituais da esquizofrenia. Tá? Uma boa semana para todo mundo, gente. Até mais. Até semana que vem com a aula com o Guilherme. Tchau, tchau, tchau.